Bom, pessoal, mais uma questão, né? O sistema formado pelas espécies benzeno e tolueno está no equilíbrio líquido-vapor. Considere que este sistema segue a lei de Raoult. As condições de equilíbrio são temperatura de 95 graus Celsius e a pressão absoluta de 100 kPa. Na temperatura de 95 graus Celsius, a pressão do tolueno é de 60 kPa e a do benzeno é de 160, kPa. O valor da composição da fase vapor, para o benzeno é D. Então, nessa questão, ele me deu aqui a minha pressão absoluta, o total, de 100 kPa. Ele me deu as pressões de tolueno e benzeno. Então, aqui, a de tolueno, no caso aqui, a minha pressão de saturação, ou seja, na temperatura de 95 graus. Então, do tolueno, 60 kPa. E a minha pressão, do benzeno, 160 kPa, Então, a gente pode utilizar aqui a lei de Dalton, que diz que minha pressão total vai ser igual à pressão parcial do tolueno mais a minha pressão parcial do benzeno, ou seja, eu vou ter minha pressão de saturação do tolueno vezes xt, a minha fração na fase líquida do tolueno, mais a minha pressão de saturação do benzeno, vezes a minha fração, do benzeno na fase líquida. Então, a gente pode fazer a substituição da seguinte forma, porque eu sei, que as minhas frações, a soma, vai ter que dar, igual a 1. Ou seja, a minha fração do benzeno é igual a 1 menos a minha fração do tolueno. Baseado nisso, a gente pode fazer a substituição. Então, a minha pressão aqui é 100, kPa. A minha pressão de saturação do tolueno é 60, vezes a minha fração do tolueno, que é o que eu quero saber, mais a minha pressão de saturação do benzeno, 160, e xB, eu vou, no caso, fração do benzeno, eu vou substituir, por 1 menos a fração do tolueno. Ou seja, eu vou ter 100, igual a 60 xt, mais 160, menos 160, que está multiplicando a fração do tolueno. Então, eu vou ter aqui menos 160 com mais 60, menos 100. Vou jogar para cá, com o sinal invertido, ou seja, 100 que está multiplicando a fração do tolueno, Aqui eu tenho 160, vou passar esse 100 para o outro lado negativo, ou seja, 60. Então, a minha fração do tolueno é igual a 0,6. Então, eu encontrei aqui minha fração, na fase líquida, do tolueno. Se essa é a minha fração do tolueno, quem é a minha fração, do benzeno? Vai ser 0,4, porque eu sei, que a soma tem que ser igual a 1. Então, pessoal, a gente lembrando lá da aula de conceitos, que a gente viu um conceito dizendo que, no caso, a minha fração da fase vapor, que é o que ele quer saber, a minha composição na fase vapor, no caso do benzeno, vai ser igual à minha pressão parcial do benzeno dividido pela minha pressão total. Mas quem é a pressão parcial do benzeno, É pressão de saturação do benzeno, ou de vapor, vezes a minha fração, na fase líquida, a composição na fase líquida, dividido pela pressão total, Ou seja, a minha pressão de saturação do benzeno é 160, a minha fração na fase líquida é 0,4, a gente encontrou, dividido por 100, que é a minha pressão absoluta. Então, fazendo aí na calculadora, a minha fração do benzeno na fase vapor, vai ser igual a 0,64. Então, essa aqui, foi a fração, a composição,
solicitada na questão. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado.